Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop. E no vídeo de hoje vou trazer a crítica, o veredito do jogo Outriders, Semana passada eu fiz o vídeo do início da gameplay do jogo, E como de costume, a gente sempre traz aqui depois o veredito, sobre a nossa opinião, dando os pontos fortes, os pontos fracos e tudo mais. Sem muitas demoras, vamos embora logo pro vídeo. Outriders é um jogo de ação em RPG em terceira pessoa. Ele foi desenvolvido pela empresa People Can Fly e publicado pela Square Enix. E o jogo ele foi lançado no dia 1º de abril de 2021 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e Google Stadia. O jogo ele é, na verdade, ele é um jogo que ele é totalmente, ele é um jogo de ação, mas ele tem elementos de RPG, Com lances de levels, evoluções de armas mais fortes, armas mais fracas. No início da gameplay a gente cria o nosso personagem, a gente personaliza do jeito que a gente quer e escolhemos entre 4 classes, que cada uma delas tem as suas respectivas habilidades e únicas que os jogadores podem utilizar. As 4 classes, elas incluem o Trickstar, inclui o Tricker, o Technomancer, o Priomancer e o Devastador, Então essas 4 classes que a gente cria aqui são as classes que a gente pode estar utilizando para poder iniciar ali dentro do jogo. Cada um tem suas respectivas habilidades, poderes e tudo mais, A história, o enredo do game é o seguinte: o jogo ele se passa durante a metade do século 21, que a Terra ultrapassou o ponto sem volta, à medida que os desastres climáticos se tornam mais frequentes e perigosos, ultrapassando a capacidade da humanidade de mitigá-los. Os principais governos da Terra combinam com seus recursos sobre a recém-formada Autoridade de Colonização de Enoch, que é a ECA, em um último esforço para preservar a unidade em Enoch, um planeta distante como a Terra. 2 enormes navios colônia, que é o Cravel e o Flores, são construídos, cada um contendo 50 mil colonos. E aí, na verdade a Terra ela acaba sendo destruída e a gente está tentando procurar recursos num outro planeta, até que ocorre uma situação que, para quem viu o início da gameplay lá, já mostra, que acontece uma situação que é onde a gente acaba tendo os nossos poderes, as magias e tudo mais, e é quando a gente começa o enredo a partir dali em diante, O jogo ele é para ser totalmente desenvolvido de forma online. Porém, um ponto bastante negativo é que o online dele não é idêntico ao Destiny ou The Division, que você vê os jogadores ali. Para você conseguir jogar online, você tem que convidar pessoas para poder jogar junto com você. E ele só te dá a liberdade de até 3 personagens, você e mais 2. Ele não é uma coisa mais ampla. Porém, você tem que criar um grupo e esse grupo tem que ter um código para você mandar esse código. Não é 100% aberto, É um pouco mais difícil ali, mas você também tem a opção de estar jogando o jogo sozinho. Só que aí tem a grande questão: quando você joga sozinho, a dificuldade é de um jeito. Quando você joga com uma outra pessoa, você monta um clã e joga com essas pessoas, a dificuldade do jogo começa a modificar a partir dali, daquele momento. Então assim, podendo chegar até ficar mais difícil o jogo. O próprio jogo no início ele te explica esse sistema. Uma coisa muito bacana é a jogabilidade. Os comandos eles respondem perfeitamente em cada ponto que você quer. Se você vai atirar, ele atira de primeira. Se você vai andar, ele anda de primeira. Ele corresponde corretamente tudo aquilo que você quer fazer. Os servidores comigo eu não tive dificuldade. Porém, eu vi que pessoas, até alguns inscritos do canal aqui, vieram me perguntar se eu estava conseguindo acessar o jogo. Porque no seu lançamento foi um impacto tão grande que os servidores estavam caindo. Porém, comigo não aconteceu isso. Eu consegui acessar o jogo de uma maneira muito normal. Graficamente falando, o jogo tá muito bonito, ele tá muito bem feito. O tempo de carregamento dele são segundos, não chega nem a minutos, de tão rápido que ele é. Até porque eu joguei ele na nova geração. Então, assim, é muito rápido o tempo de resposta dele. Os cenários, as maneiras dentro do jogo são muito bonitos. Porém, o jogo ele é muito linear. Então, isso acaba pecando, porque eles têm um produto muito bom, uma coisa muito boa, um ambiente muito bem trabalhado, porém esse ambiente não foi muito bem aproveitado devido
devido à situação do jogo, né? Porque o jogo ele é uma coisa mais linear. Ele tem os seus objetivos principais, mas também você tem a opção de objetivos secundários. Um outro ponto muito positivo é que o jogo não tem microtransações. Caramba, isso é muito bom! Porque o grande problema desses jogos online é que tem as microtransações que você gasta dinheiro real para poder ficar até mais forte do que o outro personagem que tá jogando com você. Porém, no Outriders não existe isso. As microtransações do jogo não tem, são zero. Se você quer ser mais forte do que eu que tô jogando, você é obrigado a evoluir e ter que avançar. Se não, dane-se, azar o seu, você não vai conseguir evoluir. O problema é seu, que não tem dinheiro aqui real para você ter que evoluir o seu personagem. Sobre a dificuldade do game, o jogo ele é bastante difícil, ele não é um jogo tão simples, mas ele também não é tão difícil. Isso depende muito pelos graus do mundo que você vai evoluindo ali dentro. Quanto maior for o grau, mais difícil é o jogo. Quanto menor for o seu grau, mais fácil é o jogo. E assim sucessivamente. Sobre bugs, né? Eu não tive nenhum bug. Eu Lucas, não tive nenhum bug. Só que tem um ponto muito negativo dentro do Outriders, que foi o seguinte: os NPCs são todos iguais, só que com roupas diferentes. Eles usam as mesmas são os mesmos rostos, as mesmas maneiras, né? Os inimigos que eu tô falando, só que só muda alguns detalhes, uma cor aqui, outra cor ali, e assim sucessivamente. Teve duas partes de dentro do game que foi super apelativo e eu achei totalmente desnecessário. Que é incrível que pareça, é quando você luta com o último chefão, você acaba enfrentando ele duas vezes dentro do game. A primeira vez ele vai te atacando de maneira mais apelativa, e na segunda vez ele tem uma espécie de duas formas, abre aspas aí. Porém, isso acaba se transformando em algo bastante cansativo. Então, no último chefe, eu tive que chamar alguém para poder jogar comigo, porque estava com uma dificuldade absurda e eu não estava conseguindo. Eu estava quase matando ele 100%, só que o jogo do nada me roubava e ele automaticamente apelava, né? Outriders é um jogo muito bacana, né? Era um jogo que era para ter saído no final do ano passado, mas devido à situação da pandemia, o jogo foi adiado para fevereiro. Só que depois, devido à situação ainda da pandemia e também porque eles achavam que tinha que melhorar em alguns detalhes, o jogo foi adiado novamente. Só que no dia 28 de fevereiro foi lançado um beta para que a gente pudesse jogar e ver como é que estava. E depois ele foi lançado agora no dia 1º de abril. O Outriders é um jogo totalmente em português. A sua campanha ela dura mais ou menos aí em torno de 25 a 30 horas se você não fizer missões secundárias. Se você for fazer as missões secundárias, o jogo aí aumenta aí a sua gameplay. Ele é uma ótima pedida para você estar jogando aí durante essa pandemia, e ele é um jogo bem legal. Se não fosse por esses problemas, a nota dele que eu iria dar seria muito maior. Eu só não dou uma nota 10 porque a gente aqui no canal chegamos no consenso e achamos melhor dar uma nota 8, porque o Outriders ele precisa de algumas melhorias, mas não muito drásticas, né? Alguns até pontos de mudança dentro da sua gameplay. O jogo ele tá disponível no Game Pass para quem tem Xbox, e o jogo ele tá sendo vendido por R$250 na PSN e R$250 na Steam. É um jogo que vale bastante a pena e você vai conseguir jogar aí bastante horas. Se você curte jogos de tiro com elementos de RPGs na linha de Destiny e na linha de The Division, Outriders é uma ótima pedida. A nota final que a gente dá é 8. Gente, espero que tenha gostado da nossa crítica de hoje, tá? Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas. Todo sábado, sempre meio-dia. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Fiquem ligados que amanhã vai ter a live do Fall Guys, que todo mundo tá tanto querendo que a gente volte a fazer. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, que vai estar bem divertido, e me fui!